Já estamos de volta com o seu estilo de vida, ainda conversando sobre as doenças urbanas. Doutor, a chuva é um problema nesse caso? É a chuva porque ela permite que sejam constituídos criadouros propícios à proliferação de mosquitos. Então, mosquitos que necessitam de água de boa qualidade vão se beneficiar na proliferação. Por exemplo, a Aedes, o anofelino da malária, todos eles precisam de água de boa qualidade. Não quer dizer também que eles não proliferem em água de má qualidade. Se houver condições inadequadas, ele também consegue proliferar e resistir durante algum tempo em águas não muito boas. Mas a maioria, realmente, a densidade dos mosquitos, principalmente dessas duas espécies, desses dois gêneros, são mosquitos que preferem água de boa qualidade, água oxigenada, com oxigenação boa, para que haja uma proliferação maior e mais rápida. A barriga d'água é uma doença transmitida também através desses fatores ou é diferente? Não. Barriga d'água é o que a gente chama tecnicamente de ascite, é uma doença, na maioria das vezes, provocada por um problema hepático, que pode ser tanto de natureza infecciosa, no caso das hepatites virais, por B, C, vírus B e C, ou algumas vezes por cirrose hepática causada por alcoolismo. Então é diferente. Mas a hepatite, no caso, pode ser causada por um desses animais? Hepatite, sim, pode. Hepatite B, C o homem é o reservatório, nós não sabemos nenhuma outra, então a contaminação é sanguínea. Hepatite A é o próprio homem também que elimina, mas contamina às vezes os ambientes, porque ele transmite, elimina o vírus durante o período de incubação, durante o período de doença e durante a convalescência, e por isso ele pode contaminar o ambiente. Qual seria a doença mais perigosa que esses animais oferecem à população? É difícil, porque várias doenças podem ter uma evolução grave. Por exemplo, dengue pode ter uma forma clássica, em que todo mundo evolui e recupera rapidamente, mas nós podemos ter um dengue grave em algumas pessoas e ter quadros hemorrágicos vultuosos. Nós podemos ter uma leptospirose em que 60% da população nem sinta absolutamente nada, mas os outros infectados poderão ter formas mais graves. Então, não dá para a gente aquilatar qual é a mais grave. Às vezes, a gente tem o cuidado, porque pode se avolumar a doença, ou a distribuição na população pode ser muito grande, e aí causar uma epidemia. Isso aí é o fator preocupante quando você lida com doenças que têm essa capacidade de disseminação entre o ser humano e os vetores. E quando a gente fala sobre as febres ou quando a gente fala sobre as doenças transmitidas por mosquitos, principalmente aqui na nossa região, eu acredito que a malária seja uma das campeãs, né? Normalmente as pessoas, e a gente sempre conversa sobre isso, é um tema que parece bastante atual, mas mesmo assim algumas pessoas ainda dizem: nossa, mas eu já tive malária 5 vezes, eu já tive malária 7 vezes. Então o que acontece e por que a malária tem essa questão tão grande? Por que há esse ponto de interrogação ligado à malária? Olha, a malária é difícil de combater porque na nossa região a facilidade de proliferação do vetor. Ela pode ter também algumas pessoas que têm apenas o plasmódio sem ter sintomas. E essas pessoas são as infectantes dos mosquitos na região. Então, se eu tiver uma população de 100 pessoas e 10 estiverem infectados sem sintomas, as outras 90 vão estar vulneráveis se tiver anofelino naquela região com potencial de transmissão. Então, isso é muito difícil. Depois as pessoas muitas vezes mudam de um local para o outro já infectados. E lá existe o anofelino naturalmente. Então, eles vão fazer o repasto nessas pessoas e vão infectar outros. Não esquecer, anofelino tem uma capacidade de voo muito elevada. Então,
é capaz de atravessar aqui o Rio Negro voando facilmente. Diferente do Aedes, que não tem essa autonomia toda, mas num raio de 300 a 500 metros ele vai. É por isso que algumas doenças acabam, mesmo sendo rurais, consideradas rurais, acabam se tornando urbanas, né? Aqui nós temos alguns focos na região suburbana da cidade de Manaus, por exemplo, para o lado do Aleixo, para o lado do Tarumã, são ainda áreas do município de Manaus, em que nunca deixam de ter casos de malária. Sempre tem, e aumentam os casos de malária, geralmente quando aumentam os criadouros, quando é propício o criadouro. Se a intensidade de chuva é muito grande, às vezes esses criadouros são destruídos, porque há um extravasamento da água naqueles locais e ele leva praticamente os criadouros dos anofelinos. Mas se a intensidade é pequena e apenas deixa aqueles locais com água de melhor qualidade, o criadouro é propício para a criação maior e proliferação maior dos anofelinos. Então nós temos alguns ramais aqui que são famosos por caso de malária, ainda hoje. E ainda é aconselhável utilizar o repelente. O repelente. As pessoas nem repelente, acreditam mais, né? o repelente, a telagem das casas, o uso dos mosquiteiros impregnados com inseticidas que são próprios para isso diminui em grande quantidade, até porque o anofelino tem mais afinidade ou se alimenta mais no período vespertino, já no cair da tarde e no início da noite. Então é o momento que você pode se proteger e usar todos os sistemas de proteção. Isso não quer dizer que um inseto faminto não vá se alimentar de dia, assim como a Aedes não vai se alimentar à noite. Como funciona também essa questão do controle entre eles mesmo, né? A gente sabe que existem alguns mosquitos, quando a gente conversa sobre alguns mosquitos na parte da fêmea, quem pica é a fêmea e quem transmite a doença é a fêmea e não o macho, mas o macho pode picar da mesma forma. Então, como a gente pode esclarecer essa diferença entre um e outro? A fêmea todas essas fêmeas precisam de maturação dos ovos. E isso é mantido pela proteína do sangue que ela obtém do ser humano. Já o macho, ele, para sobreviver, não precisa de sangue, ele precisa apenas de seivas das plantas que têm frutose e permite com que ele sobreviva. Então a fêmea não, porque precisa a sobrevivência da espécie, preservar a sobrevivência da espécie. Mas esse macho pode transmitir a doença? Não, ele não se infecta, ele não tem antropofilia, ele não tem nenhuma atração pelo sangue, portanto ele não transmite a doença. E todas as doenças, então, no caso, são transmitidas através do sangue? Da picada, ele se contamina com o sangue da pessoa que está infectada, tem um ciclo de proliferação dentro do inseto, ou do mosquito, e aí depois ele passa a ser infectante. Em relação à febre amarela, o que é a febre amarela? Febre amarela, o nome já traduz, a pessoa geralmente ictérica, ou seja, amarelada mesmo, na pele, nas mucosas, na urina também escura. Ele parece uma leptospirose sem a dor muscular intensa dos membros inferiores, das pernas. Também pode ter uma forma benigna, mas pode ter uma forma maligna. Na maligna, a maioria das vezes, as pessoas falecem, vão a óbito, porque é uma forma muito grande e há um comprometimento muito intenso do fígado, de forma que há a alteração sanguínea também importante, porque o fígado é produtor de determinados elementos que são capazes de manter a homeostase, ou seja, a pessoa não sangrar, porque ela produz esses produtos, e aí há uma evolução em poucos dias para o óbito, porque a pessoa passa a sangrar por todos os locais. E não tem como confundir, talvez, com a questão da leptospirose, mas não tem como você não identificar que está acontecendo alguma coisa, né? Já que a pessoa tem esse aspecto amarelado e tudo mais, então é de fácil identificação. Sim, o que a gente não... porque muitas doenças causam essa amarelada, né? O vírus da hepatite causa isso, o vírus da febre amarela pode causar isso aí, causa também.
A leptospirose causa isso, um vírus que tem também entre os ratos, mas mais no meio rural, hantavírus, também produz esse tipo de manifestação. Então, quase sempre, as doenças são muito parecidas e você tem que ter o discernimento de ver qual a possibilidade da doença, para poder tomar as medidas de conduta, tanto de diagnóstico e esclarecimento de diagnóstico mais rápido e da terapêutica ser implantada perante aquele paciente. Podem levar à morte? Pode levar à morte. Se você não cuidar e tiver um quadro mais... Muitas vezes, mesmo com todo o suporte de vida, a febre amarela leva a óbito, mesmo a gente tendo o diagnóstico precoce, mesmo tendo tomado medidas de correção para essas possibilidades, infelizmente alguns caminham para o óbito. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Eu deixo o espaço se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Eu só espero que não tenha apavorado as pessoas, dizendo, falando muito aberto sobre determinadas coisas, mas eu quero dizer que as pessoas têm a responsabilidade de manter o meio ambiente o mais livre possível de situações que podem proliferar os insetos, os animais que transmitem as doenças, e essa é uma responsabilidade de todo mundo. Até para que a gente não se torne o transmissor, né? Porque partindo do princípio que eles vão se contaminar primeiro a partir do nosso sangue para depois transmitir para o resto, então a gente acaba sendo transmissor disso também. Exatamente, é o que ocorre na dengue. Se eu me contamino, posso contaminar os mosquitos que vão voar para o vizinho e contaminar o vizinho também. Muito obrigada. Para você que está em casa, continua com a gente, continue enviando a sua participação, ainda dá tempo. Nosso número é 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.